meus amigos da Fraternidade Espírita Irmã Sheila, tudo bem? Eu sou o professor Danilo Cruz, trabalhador voluntário do Centro Espírita Paulo e Estevão, aqui mesmo em Salvador, lá na Amaralina, né? E também sou voluntário do canal Raciocínios Espíritas com meu amigo Flávio Santos. Pois bem, hoje a gente está aqui para poder conversar um pouquinho sobre um texto do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis. É sempre um prazer voltar a essa casa que sempre me recebeu de braços abertos, essa casa da qual já fui um trabalhador voluntário também. E para que a gente comece um trabalho espírita, é bom que a gente se lembre dessa necessidade, né, de fazermos uma oração. Vamos lá? Vamos fazer uma oração? Então, neste instante, nós buscamos elevar os nossos pensamentos e sentimentos ao alto, buscando a figura excelsa do nosso amado Mestre Jesus. Senhor Jesus, traz-nos a receptividade necessária para que nossos corações estejam disponíveis à Tua mensagem libertadora de consciências. Que a Tua paz possa ser sentida por nós outros, visto ser ela incessante em nossas vidas. Que o Teu amor possa ser multiplicado neste momento em que reunimos em Seu nome e que, louvando as tantas oportunidades que de Ti recebemos, possamos fazer jus a elas. Que as Tuas bênçãos nos iluminem e guiem os nossos passos. Que assim seja. Vamos lá. Então a gente vai falar hoje, na verdade, de um texto maravilhoso do livro de Leon Denis. Leon Denis, que segundo o livro Páginas de Leon Denis, de Silvio Brito Soares, nasceu no dia de 1º de janeiro de 1846 em Fougue, uma aldeia localizada na região da Lorena, no nordeste da França. Sua casa era muito humilde, assim como seus pais, Josefine, que era materialista, é bom dizer, e Ana Lúcia Denis, que era espírita. Desde muito cedo ele conheceu, por necessidade, os trabalhos manuais, os pesados encargos da família. Leon Denis sentia que os amigos invisíveis o auxiliavam já em seus primeiros passos neste mundo. Ao invés de participar de brincadeiras próprias da juventude, da infância, Leon Denis procurava instruir-se o máximo que podia. Ele lia obras sérias, ele conseguia, com esforço próprio, desenvolver a sua própria inteligência. Era verdadeiramente um autodidata, sério e competente. Aos 12 anos ele concluiu o curso primário, mas a situação muito modesta da sua família não lhe permitiu grandes estudos. Desde muito cedo ele apresentava problemas com saúde física, principalmente com relação aos olhos. Quando ele tinha 16 anos, ele se destacou como um dos melhores oradores e dos mais ardentes propagandistas. Aos 18, ele se tornou representante comercial, o que obrigava ele a viajar constantemente, isto até quase a velhice. Leon Denis adorava música e sempre que podia, ele assistia uma ópera ou um concerto. Ele gostava de dedilhar ao piano melodias que eram conhecidas e ele gostava também de tirar acordes para seu próprio devaneio. Ele não fumava, era quase vegetariano e não fazia uso de bebidas fermentadas. Ele encontrava na água a bebida ideal. O hábito que ele tinha de olhar com interesse para os livros expostos nas livrarias levou ele a um dia, ainda com os 18 anos, o chamado acaso, né, fez com que a sua atenção fosse despertada para uma obra em especial com um título inusitado. O título era O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Então, dispondo do dinheiro necessário, ele comprou o livro, recolheu-se imediatamente no lar, entregou-se com avidez à leitura daquela obra. E aí ele diz que nele encontrei a solução clara, completa, lógica
acerca do problema universal. Minha convicção tornou-se firme. A teoria espírita dissipou minha indiferença e minhas dúvidas. Ele afirmava com uma certeza com relação a isso, né? Então, nessa hora, ele se sentiu sacudido em face dos compromissos assumidos no plano espiritual antes de encarnar, para iniciar em breve o trabalho de propagação das verdades kardecianas. Aí ele dizia, como tantos outros, procurava provas, fatos precisos, de modo a apoiar a minha fé. Mas esses fatos demoraram muito a chegar. A princípio, insignificantes, contraditórios, mesclados de fraudes e mistificações, que não me satisfizeram, a ponto de, por vezes, eu pensar em não mais prosseguir com as minhas investigações. Mas, sustentado como estava por uma teoria sólida e de princípios elevados, não desanimei. Parece que o invisível, continua ele, deseja experimentar-nos, medir o nosso grau de perseverança, exigir certa maturidade de espírito antes de entregar-nos aos seus segredos. Encontrava-se entre os seus trabalhos de experimentações quando um importante acontecimento se verificou. Allan Kardec havia ido passar alguns dias na pacata cidade de Tours com seus amigos. Todos os espíritas turenses foram convidados para receber Kardec, para saudar Kardec. Leon Denis, então, converteu-se ao espiritismo aos 18 anos e com 23 anos ele foi iniciado na maçonaria, ele era maçom. Apesar da grande atividade de propagação do espiritismo, que ele começou a partir de 1880, ele nunca se desligou da ordem maçônica, mostrando um grande respeito e admiração pela loja Les Demophiles de Tours, do Grande Oriente da França. Dizem que ele chegou ao grau 33 do rito escocês antigo e aceito. Sua vivência no espiritismo foi acompanhada pelos ensinamentos que eram fornecidos pelos seus guias espirituais, que eram Sorella, Duran e Jerônimo de Praga. São Jerônimo, né? Inicialmente, solicitaram-lhe que ele preparasse a sua vida para se tornar um orador e escritor. Depois, fortaleceram o ânimo dele para que ele pudesse seguir adiante e que ele não se preocupasse, porque eles estariam em seu lado em todos os momentos da sua vida. Leon Denis e Kardec tinham uma íntima relação. Ambos eram druidas reencarnados, porque viveram nas Galhas do século V a.C. E vale lembrar que o nome Leon Denis está escrito dentro do nome de Allan Kardec, ou seja, Hippolyte Léon Denis Art Rivail. São Jerônimo de Praga, o guia espiritual de Leon Denis, tinha sido discípulo de Jan Hus, que foi a encarnação anterior de Kardec. Os dois, Jan Hus e Jerônimo, foram queimados vivos no século XV por ordem do Concílio de Constança. Em 1880, pelas cidades e vilas que ele percorria por força do seu trabalho, dos seus afazeres, Leon Denis sempre pronunciava conferências, palestras e fundava círculos e bibliotecas populares. O número de conferências que ele proferiu na França é incalculável, justamente com o propósito de propagar a Liga de Ensino, que era fundada por Jean Macé. No ano de 1880, isso tem uma marca muito forte, né? O início real do apostolado de Leon Denis, porque ele teve que enfrentar sucessivos obstáculos, o materialismo, o positivismo dos que olhavam para o espiritismo com ironia, com risadas, além dos adeptos das demais religiões, que em conjunto com os ateus terminavam por buscar ridicularizar e enfraquecer o movimento espírita, a doutrina dos espíritos, melhor dizendo. Então, como um bom paladino, Leon Denis enfrentou a tempestade. Os companheiros invisíveis se colocaram ao seu lado, né, para encorajá-lo, para exortá-lo a lutar. E aí ele dizia o quê? Coragem, amigo, o espírito Jeane dizia para ele, né? Estaremos sempre contigo para te sustentar e inspirar. Jamais estarás só.
meios ser-te-ão dados em tempo para bem cumprires a tua obra. Mas foi no dia 2 de novembro de 1882, no dia de finados, que um evento de importância grandiosa se produziu na sua vida. Foi a manifestação pela primeira vez daquele espírito que durante meio século havia de ser o seu guia, seu melhor amigo e pai espiritual. São Jerônimo de Praga, o Jerônimo, né? Este lhe disse então: vai, meu filho, pela estrada aberta diante de ti, caminharei atrás de ti para te sustentar. E como se Leon Denis indagasse se seu estado de saúde permitiria estar à altura dessa tarefa, ele recebeu a afirmativa de Jerônimo: coragem, a recompensa será mais bela. Então, a partir de 1884, ele achou conveniente fazer palestras visando a maior difusão das ideias espíritas. Em 1885, ele escreveu um trabalho chamado O Porquê da Vida, no qual ele explica com nitidez e simplicidade o que é o espiritismo. Em 1892, ele recebeu um convite da Duquesa de Pomar para falar do espiritismo em sua residência, lá numa dessas manhãs célebres em que ele se reunia com quase toda Paris. Ele ficou indeciso e temeroso, porque era um evento grande, mas depois de muito meditar nas responsabilidades, ele aceitou o convite. E o êxito do seu livro, Depois da Morte, que é um livro belíssimo, colocou ele como escritor de primeira ordem. Os grandes jornais, as revistas ecléticas solicitavam dele e as tiragens sucessivas desse livro se esgotavam rapidamente. Então, a notícia publicada no Le Journal de Paris, acerca da reunião na casa da Duquesa, dizia que a reunião para ouvir a conferência de Leon Denis sobre a doutrina espírita foi uma das mais elegantes. De uma eloquência muito literária, o orador soube encantar o numeroso auditório, falando-lhe do destino da alma, que pode, diz ele, reencarnar até a sua perfeita depuração. Ele possui a alma de um Bossuet e soube criar um entusiasmo espiritualista. Interessante um comentário como esse numa obra, né? Então, a principal obra literária de Leon Denis foi concernente ao espiritismo, obviamente, mas ele escreveu também, segundo o testemunho de Henri Sauce, né, falando melhor, sobre outras coisas, como a Tunísia. Ele falou sobre progresso, sobre a Ilha de Sardenha, sobre socialismo, ele era socialista, né? Então, a partir de 1910, a visão de Leon Denis começou a se enfraquecer diariamente, e ele se submete a uma operação 2 anos antes, não lhe propiciando nenhuma melhora, mas ele suportava com calma, com resignação, essa marcha implacável desse mal que castigava ele desde a juventude, na sua visão, né? Então ele aceitava tudo com certo estoicismo, com a resignação admirável. Jamais viram ele se queixar. No entanto, é possível avaliar como deveria ser o seu sofrimento. Mas ele mantinha uma volumosa correspondência e jamais se aborrecia. Ele amava a juventude, amava a alegria da alma, era inimigo da tristeza. E para ele, o mal físico devia ser bem menor do que a angústia que ele experimentava pelo fato de não mais poder manejar a pena. Então, secretárias ocasionais substituíam-no nesse ofício, né? E a grande dificuldade dele consistia, na verdade, em rever e corrigir as novas edições de seus livros e de seus escritos. Por isso, ele aprendeu Braille. Então, graças, porém, ao espírito de ordem, a sua incomparável memória, ele superava todos esses contratempos sem molestar nem importunar seus amigos. Depois da morte da sua mãe, a sua genitora, uma empregada cuidava da sua pequena habitação. Ele só exigia uma coisa, um absoluto respeito às suas numerosas notas manuscritas, as quais ele arrumava com uma precaução meticulosa. E foi justamente por causa dessa sua velha mania que a Duquesa de Pomar
chamava ele de o homem dos pequenos papéis, né, dos papeizinhos. Lembrou um amigo que tinha esse apelido também. Em 1911, antes do preparo da sua nova edição de O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele caiu gravemente enfermo e o tratamento muito enérgico de seu médico para a pneumonia que ele, na verdade, adquiriu, melhorou sua condição física em um curto espaço de tempo. Porém, era grande e profunda dor que estava para ele reservada, né? Veio a guerra de 1914, a Primeira Guerra Mundial, e seu espírito se condoía ao ver partirem para o fronte a maioria dos seus amigos. No entanto, Leon Denis padecia de uma doença intestinal e estava parcialmente cego. Então, pela incorporação, seus amigos do espaço, seus amigos espirituais, entre eles um espírito eminente, se comunicavam com ele de tempos em tempos. Suas opiniões sobre essa terrível guerra, que era avaliada em dois aspectos, o visível e o oculto. Essas comunicações levaram ele a escrever alguns artigos, né, que depois foram publicados na Revista Espírita, também na Revista Suíça de Ciências Psíquicas e no Ecofid, onde transparece, dentro da lei de causa e efeito, seu grande amor pela terra onde nasceu. Quando a guerra se aproximava do fim, a Revista Espírita passou a publicar, em todos os seus números, artigos de Leon Denis. Então, depois da Primeira Grande Guerra, a gente vê que ele aprendeu justamente o braille, como eu falei anteriormente. Isso permitiu que ele fixasse no papel os elementos dos capítulos ou artigos que ele vinham ao espírito, porque nessa época da sua vida ele estava praticamente cego. Ele precisava realmente do braille. Em 1915, ele iniciava uma nova série de artigos repassados de poesia profunda e serena sobre a voz das coisas, preconizando o retorno à natureza. Então, nessa época, um forte vento soprava contra o espiritismo, se a gente pode falar assim. Existia um fenomenismo metapsiquista que espalhava a doutrina do filósofo Rousseau e também fazia muito barulho através do jornal L'Opinion, com suas entrevistas e comentários tendenciosos, que afirmavam prematuramente que, à medida que a metapsíquica fosse avançando, o espiritismo iria perdendo terreno. No entanto, a profecia ainda não se realizou até hoje, né? Então, após uma vigorosa resposta de Jean Meyer, pela Revista Espírita, Leon Denis, por sua vez, entrou na discussão na qualidade de presidente de honra da União Espírita Francesa, em uma carta endereçada ao Matin, na qual ele estabelecia com admirável nitidez a diferença existente entre o espiritismo e o metapsiquismo. Então, a partir desse momento, Leon Denis teve que exercer uma grande atividade jornalística para conseguir responder às críticas e aos ataques dos altos membros da Igreja Católica, saindo-se, como era de se esperar, de maneira brilhante, né? E em março de 1927, com 81 anos de idade, ele terminara o manuscrito que intitulou O Gênio Cético e o Mundo Invisível. E nesse mesmo mês, a Revista Espírita publicava o seu derradeiro artigo. Em 12 de abril de 1927, Leon Denis sofreu um ataque de pneumonia que lhe causou dificuldades para respirar. Então a vida parecia lentamente abandoná-lo, mas seu estado de lucidez era perfeito. Suas últimas palavras, pronunciadas com extraordinária calma, mas com muita dificuldade, foram dirigidas justamente à empregada Georgette, quando ele dizia: é preciso terminar, resumir e concluir. Ele fazia aí uma alusão ao prefácio da nova edição biográfica de Kardec. Denis desencarnou nessa data que eu disse, no dia 12 de abril,
e foi sepultado no cemitério de La Salle, na cidade de Tours, na região central da França. A seu pedido, ele teve um enterro modesto, sem ofício de qualquer igreja confessional. Leon Denis afirmou que a verdade assemelha-se às gotas de chuva que tremem na extremidade de um ramo, enquanto ali estão suspensas, brilham como diamantes puros no esplendor do dia. Quando tocam o chão, misturam-se com todas as impurezas. Tudo que nos chega do alto corrompe-se ao contato com a terra. Até o íntimo do santuário do homem levou suas paixões, as suas concupiscências, as suas misérias morais. Assim, dizia ele, cada religião leva ao erro, o fruto da terra mistura-se à verdade, que é o bem dos céus. Então, lá no livro O Problema do Ser, do Destino da Dor, a gente vai ver na segunda parte o texto justamente, que a segunda parte é o problema do destino, no capítulo 15, as vidas sucessivas, as crianças prodígios e a hereditariedade. Um texto maravilhoso, e ele vai dizer, por exemplo, que Mozart executou uma sonata no piano aos 4 anos de idade e aos 8 compôs uma ópera. Ele vai lembrar que Paganini e Teresa Milanollo, ainda crianças, tocavam violino de forma magistral. Liszt, Beethoven, Rubinstein faziam-se aplaudir aos 10 anos de idade, segundo ele. Michelangelo e Salvatore Rosa revelaram-se de repente com talentos imprevistos. Pascal, aos 12 anos, descobriu a geometria plana e Rembrandt, antes de saber ler, desenhava como um grande mestre. Ele vai lembrar também que Napoleão fez-se notar por sua aptidão prematura para a guerra. Já na infância, ele não brincava de soldadinho como as outras crianças de sua idade. Ele brincava com um método extraordinário que parecia ser invenção sua. No século XVI, nós tivemos a memória de um poliglota prodigioso chamado Jacques Crichton, que Scaliger denominava como um gênio monstruoso. Ele era escocês e aos 15 anos discutia em latim, grego, hebraico, árabe, sobre qualquer assunto. Ele havia conquistado o grau de mestre aos 14 anos. 14 anos ele completou o mestrado. Henri de Heinecken, nascido em Lübeck, em 1721, quase ao nascer, já sabia falar. Aos 2 anos ele falava 3 línguas. Aprendeu a escrever em alguns dias e dentro de pouco tempo ele se exercitava a pronunciar pequenos discursos. Aos 2 anos e meio ele fez um exame de geografia e história antiga e moderna. Seu único alimento era o leite da ama. Quiseram desmamá-lo. Então ele depereceu e morreu em Lübeck em 27 de junho de 1725, de 5 para 6 anos de idade, afirmando suas esperanças na outra vida. Eram, dizia as Memoirs de Trevor, delicado, enfermiço e muitas vezes estava doente. Leon Denis lembra que essa criança fenomenal teve um completo conhecimento do seu próximo fim. Ele falava disso com a serenidade, pelo menos tão admirável como sua ciência prematura, e quis consolar os pais, dirigindo a eles palavras de alento que ia buscar nas suas crenças comuns. O jovem Van de Kerkhove, de Bruges, na Bélgica, morreu aos 10 anos e 11 meses, deixando 350 pequenos quadros magistrais, alguns dos quais, diz Adolphe Siré, membro da Academia Real de Ciências, Letras e Belas Artes da Bélgica, poderiam ser assinados por nomes como Dias, Salvatore Rosa, Corot, Van Goyen, etc. Leon Denis vai dizer de outro menino, William Hamilton, que estudava o hebraico aos 3 anos de idade e aos 7 possuía conhecimentos mais extensos que a maior parte dos candidatos ao magistério. Ele dizia, estou vendo-o ainda responder a uma pergunta difícil de matemática, afastar-se depois
correndo aos pulinhos e puxando um carrinho com que andava a brincar. Aos 13 anos, ele conhecia 12 línguas. Aos 18 anos, pasmava todas as pessoas a tal ponto que um astrônomo irlandês dizia a respeito dele: eu não digo que ele será, mas que ele já é o primeiro matemático do seu tempo. Olha para isso, né? Lá em 1908, quando Leon Denis colocava, a Itália se honrava de possuir um linguista fenomenal, o senhor Trombetti, que excede em muito seus antigos patriotas, o célebre Pico de Mirandola, o prodigioso Mesonfante, o cardeal que discursava em 70 línguas. Trombetti nasceu de uma família de bolonheses pobres e completamente ignorantes. No entanto, ele aprendeu sozinho na escola primária o francês, o alemão, e no fim de 2 meses ele lia Voltaire e Goethe. Aprendeu árabe com uma simples leitura da vida de Abdel-Kader, que foi escrita na mesma língua. Um persa que estava de passagem por Bolonha ensinou a ele a sua própria língua em algumas semanas. Aos 12 anos, ele aprendeu por si só e simultaneamente o latim, o grego, o hebraico. E em seguida, ele estudou quase todas as línguas vivas ou mortas. Seus amigos asseveraram que ele conhece hoje, no caso a época de Leon Denis, cerca de 300 dialetos orientais. O rei da Itália dizia que ele deveria ser o professor da Universidade de Bolonha. No Congresso Internacional de Psicologia de Paris de 1900, o professor Charles Richer, da Academia de Medicina, apresentou em Assembleia Geral, reunidas todas as sessões, um menino espanhol de 3 anos e meio de idade, chamado Pepito Ariola, que tocava e improvisava ao piano áreas variadas, muito ricas de sonoridade. Inclusive, Leon Denis dá detalhes da fala de Richer sobre Pepito Ariola. É muito rico. Aí a gente precisa juntar nessa lista também os dos meninos músicos, o nome de Willy Ferreiros, que quando tinha 4 anos e meio, dirigia com maestria a orquestra do Folies Bergère de Paris. Depois também a do Cassino de Lyon. O engenheiro Georg Stoiber, que contava 13 primaveras, e Harry Dungan, que ainda não completou 9 anos e já era engenheiro. A Universidade de Nova Orleans concedeu um diploma de médico a um estudante com 5 anos de idade chamado Willie Gwynne. Os jornais americanos da época publicaram uma lista de meninos prodígio, e um deles, mal contando 11 anos de idade, fundou um jornal intitulado The Sunny Home, cuja tiragem, no 3º número, já era de 20.000 exemplares. Entre os pregadores célebres dos Estados Unidos daquela época, cita-se o jovem Dennis Merhan, de Montana, que desde os 6 anos de idade causava pasmo aos fiéis pelo seu profundo conhecimento das Escrituras Sagradas e pela eloquência da sua retórica. Juntemos também a essa lista o nome do famoso engenheiro sueco Ericsson, que aos 12 anos era inspetor do grande canal marítimo de Suez e tinha às suas ordens 600 operários. Então é preciso que a gente lembre que existem vários. Viana de Carvalho, pelas mãos de Divaldo Franco no livro A Luz do Espiritismo, traz ainda uma lista enorme quando ele vai falar sobre espiritismo, ciência e reencarnação. Ele vai dizer, né, que encontremos, não raro, jovens portadores de patrimônio moral e intelectual que não se pode conseguirem apenas no existência. Aí ele vai citar, por exemplo, Pascal, que aos 12 anos, sem livros nem mestres, demonstrou em geometria até a 32ª proposição de Euclides, publicando um livro no qual avançava além do seu mestre. Mozart, aos 5 anos, falava o francês, o alemão e o latim.
Aos 9, compôs a sua primeira ópera. Viana de Carvalho continua dizendo que Racine, aos 2 anos, realizou seu primeiro concerto de violino. John Stuart Mill, aos 3 anos de idade, aprendeu o alfabeto grego. Wren inventou um instrumento astronômico e dedicou ao pai em latim quando ele tinha 4 anos de idade. Jean Baratier, aos 4 anos, falava o francês, o latim e o alemão. Aos 7 anos, adicionou aí essa lista o grego, o hebraico, para a gente ver, né? E aí tem também Lope da Vega, que lia em latim e fazia versos aos 5 anos de idade. Aos 12 sabia retórica, gramática, conseguindo o conhecimento de todas as artes, como diz Viana de Carvalho. Meyerbeer dava concerto de piano aos 6 anos. Leibniz, o filósofo, com 8 anos aprendeu latim sozinho, sem ninguém ensinar. Macaulay, na mesma idade, escreveu um compêndio de história universal e um poema em 3 cantos. Goethe, antes dos 10 anos, já escrevia em várias línguas. Bacon, na mesma idade, já era conhecido justamente pela sua notória cultura filosófica. Metastasio improvisava aos 10 anos. Tennyson, aos 12 anos, escreveu em 6.000 linhas um poema épico. Rafael, aos 14 anos, já era célebre. Homens humildes e obscuros de todas as épocas procriaram filhos que enobreceram a humanidade como gênios do conhecimento, como disse Viana de Carvalho. Sócrates, por exemplo, é filho de um modesto artista. Demóstenes nasceu de um ferrador. Eurípedes tinha por pai um vendedor de frutas. Virgílio era filho de um hoteleiro. Maomé teve como genitor um almocreve, que é, na verdade, um condutor de animais de carga. Lutero era filho de um mineiro. Cromwell teve como genitor um cervejeiro. Franklin era filho de um saboeiro. Machado de Assis, aqui no nosso Brasil, tinha como mãe uma lavadeira. Jesus de Nazaré nasceu numa estrebaria nos braços de um carpinteiro. Na mesma razão, como diz Viana de Carvalho, pais dotados de sabedoria e de elevação moral geram filhos anormais que passam, entre aspas, como monstros de perversão e bestialidade, como, por exemplo, Marco Aurélio, célebre pela sua sabedoria estoica, pela sua moderação e pelo seu apaixonado gosto pela filosofia e letra, era pai de Cômodo, que se notabilizou pelas crueldades, loucuras e desregramentos. Do mesmo modo, Temístocles, o herói ateniense, gerou filhos que eram terríveis. Péricles, que deu nome ao século em que nasceu, tinha filhos degenerados, Xantipos e Pároclos. Temperamentos violentos e caracteres fracos, que expressam compromisso do espírito com o crime, em muitas etapas, como diz Viana de Carvalho. Portanto, renascer, na verdade, é uma oportunidade de adquirir um aprendizado. Aprender é recordar até que a gente consegue fixar. A vida física é um ensejo para o nosso aprendizado. O espírito reencarnado elabora elementos do nosso próprio resgate. A limitação orgânica funciona como uma espécie de bitola disciplinar. A enfermidade prolongada significa ocasião propícia para salutares aprendizagens. Como eu sempre digo, né, que a doença às vezes é o remédio. A lição não aprendida será recapitulada. Na vida nada se perde, então a memória tudo registra. É a criptomnésia, nas palavras de Viana de Carvalho, que registra as conquistas do pensamento e nos impulsiona numa boa senda, conservando momentaneamente apagadas as lembranças de outras existências. Entretanto, frequentemente surgem homens que recordam do passado com uma impressionante nitidez. A gente vê, por exemplo, Empédocles,
que se lembrava de ter vivido antes. Ou como diz Viana de Carvalho, Ovídio, que afirmava ter vivido em Troia quando a cidade foi sitiada. Epimênides, que se dizia Eaco numa vida pregressa. Pitágoras, que dizia ter sido Hermotimo e Euforbo. Juliano, o apóstata, que dizia ter sido Alexandre da Macedônia. Camilo Flammarion, que acreditava ser a reencarnação do poeta espanhol Dom Alonso de Ercília. Então, graças ao hipnotismo, como também traz Viana de Carvalho, grandes contribuições criptoides foram assinaladas. Com as experiências de regressão de memória, a reencarnação pôde ser comprovada, como através dos estudos do engenheiro Albert de Rochas, que experimentou de maneira bem aprofundada a pesquisa no campo da equimnésia, que era justamente o que a gente vê seguindo os passos dele, Lacoste, Bouvier, outros tantos procederam às operações de mesma natureza com relação ao hipnotismo com êxito comprovado. Aí Leon Denis, voltando ao capítulo, levanta que são duas hipóteses aventadas para resolver o problema das crianças prodígio: a hereditariedade e a mediunidade. Só que aí vem a pergunta, né? A hereditariedade é causa ou é consequência? É interessante, né? Porque quando a gente pensa em hereditariedade, a gente precisa se lembrar que espíritos afins reencarnam juntos. Então, muitas vezes, quando a gente fala de hereditariedade, a gente se esquece que o corpo, na verdade, é instrumento do espírito. Existe uma denominação bastante comum, a gente vê alguns carros com um adesivozinho maçônico, né? MICTMR. Os próprios maçons muitas vezes não sabem o que significa aquilo ali, porque acham que aquilo ali é uma fórmula de reconhecimento mútuo. Mas aquela denominação ali, na verdade, é mens incorpore tanto molem regite. Não é a fórmula de autorreconhecimento que muitos acreditam, não. Até porque se fosse a fórmula, teria letras dobradas. Pois bem, o que significa mens incorpore tanto molem regite? Essa é uma fórmula trazida das Eneidas, o texto clássico da Grécia, que vai falar justamente que a mente é que rege a grande massa corpórea. Ou seja, o espírito é superior à matéria. Então a matéria é instrumento do espírito. A gente precisa sempre se lembrar disso. Às vezes a gente acha que é a matéria que vai dar característica por espírito. Isso é um grande equívoco. Dentro de textos espíritas, a gente vai encontrar sobre isso de maneira muito clara. O próprio livro dos Espíritos, a gente vai ver na resposta da questão de número 367, que a matéria é apenas o envoltório do espírito, como o vestuário é do corpo. Unindo-se ao corpo, o espírito vai conservar os atributos da natureza espiritual. Então não é o corpo que vai dar a característica. Lá na questão 370, vai falar sobre a influência que os órgãos podem trazer para o corpo, para o espírito, né? É preciso que a gente lembre aí, como dizem os espíritos, que não é possível confundir o efeito com a causa. O espírito dispõe sempre das faculdades que lhe são próprias. Não são os órgãos que dão as faculdades ao espírito, e sim as faculdades do espírito que impulsionam o desenvolvimento dos órgãos. Aí lá no item A é perguntado se a gente pode deduzir daí que a diversidade de aptidões entre os homens deriva unicamente do estado do espírito. E aí os espíritos respondem que o termo unicamente não exprime toda a exatidão do que ocorre. Mas o princípio dessa diversidade reside nas qualidades do espírito, que pode ser mais ou menos adiantado. Cumpre, entretanto, que se leve em conta a influência da matéria que mais ou menos lhe cerceia o exercício de suas aptidões, de suas faculdades. E aí no comentário de Kardec depois vai falar sobre isso, né? De que quando o espírito está encarnado, ele traz certas predisposições. Mas não é o corpo que vai dar inteligência.
Não é o corpo que vai dar o gênio dos espíritos prodígio, das crianças prodígio. Não, gente. Não, não é hereditariedade meramente orgânica. Não, não, não. O espírito já traz ali as suas lembranças, as suas aptidões, os seus progressos realizados na sua encarnação. Então, os maiores gênios, os sábios, os poetas, os artistas, não por acaso, não foi o acaso que deu a eles órgãos especiais de onde se seguiria, que são esses órgãos, na verdade, que dão essa genialidade. Sem eles não teria gênios. Não é assim, óbvio, né? A gente sabe que, obviamente, esses órgãos, na verdade, são ali instrumentos do espírito. É preciso que a gente alargue os horizontes e perceba que o espírito já havia conquistado crescimentos anteriores. Né? A natureza nos dota de nossos órgãos e nós vamos exercitá-los. Então é preciso que a gente se lembre, né, que não é só o cérebro é apenas um instrumento do espírito. Não adianta a gente ficar imputando só a genética à inteligência. Até porque muitas vezes acontece o contrário, né? A gente tem seres que encarnam e que, apesar de terem pais notórios, não tiveram notabilidade nenhuma. Aliás, tiveram a inversa. Foram filhos que trouxeram o contrário dos seus pais, que deveriam ter aprendido com seus pais e não aprenderam. Então é preciso que a gente vá adiante, né? Para além dessas perspectivas. Kardec vai comentar justamente com relação a isso, né? Que os órgãos recebem o cunho das faculdades. Então a gente precisa ir além. E do Evangelho segundo o Espiritismo também, a gente vai ver no capítulo 9, no item 10, um comentário do Espírito Hahnemann, o pai da homeopatia, quando ele diz que o indivíduo propenso a encolerizar-se quase sempre se desculpa com o seu temperamento. Ele vai dizer que é o corpo, é o temperamento do corpo. E, em vez de se confessar culpado, ele lança a culpa no seu organismo, acusando a Deus, né? Dessa forma, de suas próprias faltas. É ainda uma consequência do seu orgulho que se encontra de permeio a todas as suas imperfeições. Aí mais adiante ele continua dizendo: o corpo não dá cólera àquele que não a tem, do mesmo modo que não dá os outros vícios. Todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito. A não ser assim, onde estariam o mérito e a responsabilidade? O homem deformado não pode tornar-se direito, porque o espírito nisso não pode atuar, mas pode modificar o que é do espírito, quando quer, com vontade firme. Não vos mostra a experiência, a vós espíritas, até onde é capaz de ir o poder da vontade, pelas transformações verdadeiramente miraculosas que se operam sob as vossas vistas? Compenetrai-vos, pois, de que o homem não se conserva vicioso, senão porque quer permanecer vicioso. Hahnemann pega pesado aí, ele diz assim, que não adianta a gente ficar justamente colocando aí. Ele diz o quê? Não existiria para o homem a lei do progresso se não fosse assim. Então, voltando lá para o problema do ser, do destino e da dor, de Leon Denis, a gente vê lá na segunda parte o problema do destino, lá no capítulo 15, as vidas sucessivas, as crianças, prodígio e a hereditariedade, quando Leon Denis vai colocar justamente que o gênio não se explica pela hereditariedade, nem pelas condições do meio. Se a hereditariedade pudesse produzir o gênio, ele seria muito mais frequente do que é. A maior parte dos gênios, dos homens célebres, teve ascendente de inteligência medíocre e de sua descendência foi-lhes notoriamente inferior. Sócrates e Joana d'Arc nasceram de famílias obscuras. Sábios ilustres saíram dos centros mais vulgares, como, por exemplo, Bacon, Copérnico, Galvani, Kepler,
Hume, Kant, Locke, Malebranche, Rameau, Spinoza, Laplace, Jean-Jacques Rousseau, que era filho de um relojoeiro, que se apaixonou pela filosofia e pelas letras na loja de seu pai, D'Alembert, que foi enjeitado, foi encontrado na soleira da porta de uma igreja e foi criado pela mulher de um vidreiro. Então, nem a ascendência nem o meio explicam as concepções geniais de Shakespeare, por exemplo. Então, os fatos não são menos significativos quando a gente considera a descendência. O poder intelectual desaparece com eles, não se encontra em seus filhos. Por exemplo, a prole conhecida de tal ou tal grande poeta ou matemático é incapaz das obras mais elementares nessas duas espécies de trabalhos. Leon Denis vai dizer que a maior parte dos homens ilustres teve filhos estúpidos ou indignos, como Péricles, que gerou 2 patetas, que foram Paralas e Xântipo. De semelhanças de outra natureza, mas igualmente acentuadas, encontram-se em Aristipo e seu filho Lisímaco, em Tucídides e Milésias, em Sófocles, Aristarcos, Temístocles, que não foram felizes com seus filhos. E aí Leon Denis vai dizer que há um contraste enorme entre Germânico e Calígula, entre Cícero e Vespasiano, entre Domiciano e Marco Aurélio, e Cômodo. Então, o que é que a gente pode dizer, por exemplo, dos filhos de Carlos Magno, de Henrique IV, de Pedro o Grande, de Goethe, de Napoleão? Então, na maior parte dos casos, o gênio aparece no seio de uma família sem um antecessor e nem um sucessor no encadeamento das gerações. Então, os grandes gênios moralizadores, como diz Leon Denis, fundadores de religiões como Lao Tse, Buda, Zaratustra, Cristo, Maomé, todos pertencem a essa classe de espíritos. A mesma classe pertencem também às poderosas inteligências que tiveram neste mundo nomes imortais, como o de Platão, Dante, Newton, Giordano Bruno, etc. Então, finalizando, seria possível explicar pela mediunidade os fenômenos anteriormente apontados? Alguns tentaram, inclusive o próprio Leon Denis tentou. Só que há diferenças apreciáveis entre as manifestações intelectuais das crianças prodígios e a mediunidade tomada no seu sentido geral. Eles seriam médiuns e por isso teriam tanta genialidade? Não, por quê? Porque na mediunidade existe um caráter, melhor dizendo, que é passageiro. As crianças mudam e depois voltam sua meninice, e não é isso que acontece. As crianças continuam exatamente iguais e continuam podendo utilizar voluntariamente os seus talentos. Então, realmente não dá para a gente achar que é mediunidade. Então, todas essas existências, na verdade, deixaram no mais profundo de nós mesmos vestígios, lembranças, impressões indeléveis. Olha a poética de Leon Denis. Ele diz assim, o homem que se estuda e observa, sente que tem vivido e há de viver, herda de si mesmo, colhendo no presente o que semeou no passado e semeando para o futuro. Assim se afirmam a beleza e a grandeza da concepção das vidas sucessivas, que vem completar a lei de evolução entrevista pela ciência. Ele conclui dizendo, exercendo sua ação simultaneamente em todos os domínios, ela distribui a cada um segundo as suas obras e mostra-nos, acima de tudo, essa majestosa lei do progresso que rege o universo e dirige a vida para estados cada vez mais belos, cada vez melhores. Os despojos do codificador que foram enterrados inicialmente lá no cemitério de Montmartre, em 2 de abril de 1869, foram transferidos para o cemitério Père-Lachaise, em 31 de março de 1870. Tem uma frase esculpida no frontispício do seu dome. Nascer, viver, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Pois que a gente se afinize a essa lei
e consiga verdadeiramente fazer jus à oportunidade que estamos tendo aqui. Fazer jus a todos os aprendizados que estamos vivendo aqui. Então, com muita gratidão no coração, nós neste momento finalizamos a nossa conversa da tarde de hoje, buscando a figura do Mestre Jesus, tão amoroso, tão generoso, que nos traz tão importante reflexão sobre os porquês da nossa existência. Amado Mestre, nós lhe agradecemos com os corações transbordando em gratidão. Que as tuas bênçãos possam ser por nós merecidas, à medida em que soubermos multiplicá-las onde quer que estejamos. Que o teu amor seja a tônica das nossas relações, nos impulsionando na lei do progresso hoje e sempre. Sê conosco, agora e para todo sempre, que assim seja. Maravilha, pessoal. Um grande abraço e até a próxima. Com fé em Deus. Tchau, tchau.